legados monetários. A letra A, papel moeda em poder do público e depósitos à vista nos bancos comerciais. B, papel moeda em poder do público e depósitos em contas de poupança. Títulos públicos em poder do público e depósito à vista nos bancos comerciais. Ou D, títulos públicos em poder do público e depósitos em contas de poupança. Qual a alternativa? A. Ah, muito bem. Por definição, é a letra A. Papel moeda em poder do público e depósito à vista nos bancos comerciais. Muito bem. Hum? E a terceira, né? Os limites de cartões de crédito devem ser incluídos no estoque de moeda. Não, é uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Então, os limites de cartões de crédito devem ser incluídos no estoque de moeda da economia? Sim ou não? Justifique sua Não. resposta. Não. Não. Por que não? Porque o limite de crédito não representa meio de pagamento, e sim possibilitam a ampliação dos meios de pagamento. Isso, muito bem, Lucas, né? Os limites do cartão de crédito, né? Eles não são incluídos no estoque de moeda da economia, pois os limites de crédito dos cartões não representam justamente os meios de pagamento. É um amplo limite, né, de crédito, por exemplo, que fica à disposição, né, do seu detentor, justamente esse fato desses limites, né, preocuparem principalmente o Banco Central, que ele faz com que se você usar a função débito, né, que haja um saldo em sua conta, tem que ter como funcionasse como cheque, né? E o limite de crédito, a obrigatoriedade de você pagar aquele valor pela utilização mensal. Vamos aqui. Não pôs os limites de crédito dos cartões não representam meios de pagamento. Porém, possibilita a expansão dos meios de pagamento
ao seu detentor. Vou deixar aí. Mas complementando, é por esse fato, né, que as autoridades monetárias preocupam-se com os cartões de de crédito como virtuais, instrumentos de criação de moeda, e eles costumam restringir a disponibilidade de crédito dos detentores de cartões quando estão preocupados com o excesso de moeda na economia. Então, isso pode ser feito, por exemplo, pela imposição do pagamento obrigatório de uma parcela, né, dos débitos, quando o pagamento mensal da fatura. E o débito, que tem a função similar dos cheques, de modo que as contas por eles movimentadas são incluídas nas medidas do estoque de moeda da conta dos seus detentores. Salvar aqui essa para mandar para vocês. Com relação à demanda por moeda, classifique as proposições abaixo em F para falsa e V para verdadeira. Disse ao contrário. 1. Redução da inflação, tudo mais constante, eleva a demanda por moeda. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Por quê? Porque a inflação, ela faz com que a moeda, né, perca valor. Sabemos que a inflação corrói o quê? O poder de compra da moeda. Com a inflação alta, você compra menos, né? Sua cesta básica se torna mais cara, né? E você compra menos alimentos do que com a inflação estabilizada. Então, a inflação ela faz com que a moeda perca valor, poder de compra, né? O que leva as pessoas a diminuírem a demanda por moeda. Na medida em que a inflação ela se reduz e a moeda não se desvaloriza com a velocidade anterior, a demanda por moeda aumenta. Então, a 1 é verdadeira. A 2. A redução da inflação associada à elevação dos juros nominais eleva a demanda por moeda? Falso. Falsa, né? Nesse caso, há dois efeitos, né, que pode ocorrer. Embora a redução da inflação ela provoque um aumento da demanda por moeda, a elevação da taxa de juros, né, da taxa nominal de juros, representa um incentivo, né, para as pessoas a manter dinheiro em aplicações financeiras, como poupança, como ações, como títulos, né? Então, nesse caso aqui, ele não se pode prever qual vai ser o efeito. E a 3. A redução do custo de transação entre moeda e outras aplicações remuneradas aumenta a demanda por moeda? Falso. Falsa, né? Muito bem. Vamos ver aqui por quê. Quanto ao custo de transação, antigamente era cobrado e ainda teve vigorando no Senado a volta, né, da CPMF, que é a contribuição provisória sobre movimentação financeira, né? Então,
Entre o custo de transação entre a moeda e outras aplicações remuneradas, tipo como um fundo de renda fixa, cai, e há maior incentivo para que as pessoas invistam nesses tipos de aplicações, reduzindo a demanda por moeda. Deu para compreender? Sim, sim. E a 4. A elevação da renda reduz a demanda por moeda? Falso. Aumenta. Falso, né? Esse daqui já dá para saber que é falso. Por quê? Se quanto mais você ganha, quanto maior a sua renda, maior a sua demanda por moeda, né? Então, como é que a renda aumenta e a demanda por moeda vai diminuir? Então, a elevação da renda, ela aumenta a demanda agregada, dado que você vai consumir mais, né? Tanto bens como serviços. A demanda por moeda. A não ser quando estudamos sobre Keynes, né? Que a renda, né? Não somente a renda, ela induz a demanda por moeda, mas existem vários outros motivos, além de Keynes observar a taxa de juros como custo de oportunidade dos indivíduos em deter moeda ou aplicar seu rendimento em títulos, em ações. Para a quinta, né? Sobre a teoria quantitativa da moeda, é verdadeiro afirmar. A teoria quantitativa da moeda sustenta que a moeda é neutra ao longo prazo. A questão da neutralidade, né? Significa que a moeda ela não vai influenciar a longo prazo, né? As variáveis reais, o PIB, o Produto Interno Bruto, a questão do desemprego, o emprego, deixa eu ver mais o que, assim, que investimento. Então, ela não vai influenciar essas variáveis. B. A teoria quantitativa da moeda, segundo a versão de Cambridge, argumenta que a demanda de saldos reais é proporcional à renda permanente dos indivíduos. C. A teoria quantitativa da moeda ela foi formalmente apresentada pela primeira vez por Smith. Não, né? O qual relacionou a elevação dos preços com choques de produtividade. Até Ricardo, né, quando ele era um monetarista, a maioria dos clássicos, Ricardo, Say, Smith, mas esses outros, eles tinham uma maior influência, eles eram mais adeptos a essa questão do monetarismo, mais até do que Smith, né? Então, na versão da teoria quantitativa da moeda de equações de troca, as equações de troca foi quem que elaborou? Fischer, né? A equação de troca de Fischer. Então, o nível de preços é determinado por choques de custos e pressões de demanda. E na versão da teoria quantitativa da moeda de equações de trocas, argumenta-se que existe uma relação de bicasualidade no curto prazo entre o nível de preços e moeda. Então, dentre essas alternativas, qual é a alternativa verdadeira? Letra A, porque é um postulado básico onde a moeda apresenta-se como meio de troca que não afeta as variáveis reais. Muito bem, letra A. Que é o postulado básico, né, da teoria quantitativa da moeda, na versão clássica.
E a 6. Com relação à teoria quantitativa da moeda, julgue o seguinte item. Uma mudança no estoque de moeda, num certo período de tempo, tem efeito permanente sobre as variáveis reais e não resulta em uma mudança proporcional nos preços de bens e serviços. Certo ou errado? Afirmativo é falso, por não há um efeito permanente sobre as variáveis reais e sim resulta em uma mudança proporcional nos preços de bens e serviços. Muito bem, Lucas. É isso mesmo. Bora lá, pessoal, também participar. Só o Lucas que está participando. Muito bem, Lucas. Vamos aqui a essa outra questão. Só a participação também conta como nota, como ponto. Vamos aqui a 7. A respeito dos conceitos e técnicas da teoria quantitativa da moeda, julgue o item que se segue. A velocidade de circulação da moeda pode ser calculada pelo quociente obtido, né, pela divisão do total de pagamentos de bens em moeda no curso de um período, por exemplo, de um ano, pela quantia média da moeda em circulação através do qual estes pagamentos são efetuados. Certo ou errado? Alternativa certa ou errada? Vamos lá, Lucas. Alternativa certa ou errada? A gente sabe que na teoria quantitativa da moeda, professor, ela é tratada como um estoque e não como um fluxo. Uhum. Então, a gente vê que a velocidade da moeda é PT sobre M ou Isso. PY sobre M. Isso. Então, a alternativa está correta ou está errada? A afirmação. Se eu não me engano, está correto, professor. Tenho certeza, mas está correta. Isso mesmo, né? Você explicou a equação, né? E a alternativa está certa. Deixa eu ver o que eu botei correto ou foi certo. Foi certo. Para 8. A respeito dos conceitos e técnicas da teoria quantitativa da moeda, julgue o item que se segue. Então, os preços devem, como um todo, variar, né? Proporcionalmente com a quantidade de moeda e com a velocidade de circulação, né, V, e diretamente com as quantidades de bens trocados. Essa é só uma palavrinha, você sabe se está certo ou errada. Na verdade, duas. É, verdade, duas. Tá errado, professora, porque nem é diretamente proporcional e Uhum. nem é inversamente, ou sim inversamente, e também não é proporcional. Isso, muito bem. Por isso mesmo que a alternativa está errada. E a 9, né? A respeito da teoria quantitativa da moeda ainda, julgue o item subsequente. A análise de Whistley, né, que ele reformulou, né, um pouco mais a teoria, né, a versão antiga, ainda a gente aqui está vendo só questões relacionadas, lembrando, a teoria quantitativa da moeda na versão clássica,
Nós ainda não estamos na nova teoria quantitativa da moeda, né, com Friedman e com as contribuições de Friedman e Keynes, né? Então, o Iskler, ele também realizou essa análise, né, a análise de Iskler com relação à teoria quantitativa da moeda, atribui movimentos no nível de preços a discrepâncias entre a taxa de juros de empréstimos ou de mercado e uma taxa natural de juros. Alternativa correta ou errada? Certo ou errada? Afirmativa. Eu coloquei certa. Certo, justamente, né? Não tem nem o que argumentar. Realmente, né, a teoria ela atribui esses movimentos entre o nível de preços e essas taxas de juros. Lembra quando nós estávamos analisando o gráfico entre poupança e investimento, a taxa de mercado e a taxa natural? Sim, professor. Então, muito bem. Para quem respondeu a pergunta. Vamos para a última aqui, né? A respeito dos conceitos e técnicas da teoria quantitativa da moeda, julgue o item que se segue. Então, para, mais uma vez, a mesma análise, né? Para o Iskler, a taxa de juros é fixa na medida em que ela flutua conjuntamente com as causas reais das flutuações econômicas. Alternativa está correta ou está errada? Professora, nessa eu marquei errada. Só que eu queria que a senhora desse um enfoque na questão da justificativa, que eu fiquei confusa. É porque a taxa de juros não é fixa. Se ela diz aí na afirmativa que a taxa de juros é fixa, na verdade ela não é fixa. É justamente só por isso mesmo, na afirmativa. A taxa de juros ela não é fixa. Na medida em que ela flutua, né? Então, porque se ela flutua, ela não pode ser uma taxa de juros fixa, né? Se ela flutua conjuntamente com as causas reais das flutuações econômicas. Ou seja, se ela flutua com alteração no investimento, com o nível de poupança, então ela não é fixa. A taxa natural de juros ela não é fixa. É somente por isso. Deu para compreender? Deu sim, é porque eu acho que quando eu fui responder, eu li um pouco rápido. Aí fiquei confusa nessa questão de fixa e flutuar ao mesmo tempo, aí, sei lá, ficou bagunçado. Às vezes é só uma análise mesmo, só de uma palavrinha que eu coloco diferente para vocês analisarem. Deixa eu ver se essa... Não vai ter questões certa e errada na prova, viu? Eu não coloquei. Essa já está elaborada a prova, mas não tem questões de certa e errada. Mas vai ter justamente essa questão, né? Tem umas 3 ou 4 questões sobre funções da moeda. Não vai ter nenhuma questão sobre ele. Mas tem sobre Keynes, já para vocês, só para adiantar logo, tem sobre Keynes, tem sobre a teoria clássica, né? A teoria quantitativa na versão clássica, tem sobre funções, né? As 3 funções da moeda. E são mais múltipla escolha. Professora, a prova vai ser postada no sábado pela manhã? É. E a duração da prova? É até que horas? Boa pergunta. Talvez eu deixe o dia inteiro ou mais. Vou mandar aqui hoje ainda para vocês essas respostas. O gabarito vai ajudar vocês a vou poder só uma tentativa, certo, pessoal? Então, vocês tenham muito cuidado
mesmo que eu vou verificar, que às vezes a gente coloca para que o sistema não permita que faça novamente. Às vezes, na hora de salvar, desmarca automaticamente e vocês podem fazer outras tentativas na prova. Mas há uma tentativa só que vai prevalecer como nota. E elas são um pouco extensas. Quando a professora fala uma tentativa, é por acaso se a gente terminar a prova e enviar, ou se a gente estiver fazendo e marcar e não dá para voltar para trocar, Às vezes dá para ficar salvo, né? Também eu vou verificar, que muitas vezes você começa a fazer, aí para. Aí ficou lá salvo na metade, né? Aí você volta novamente. Tem vezes que essa aba também não fica selecionada. Da mesma forma que pode desmarcar a aba que você só faz uma tentativa. Aí mesmo que você queira, você não entra novamente para fazer a prova. Você até entra, mas você não faz a prova, porque a pontuação que você fez já foi registrada. Então, quando a gente terminar a prova, a gente já vai saber a pontuação? Já sim, já é para saber a pontuação. Estava até pensando em fazer diferente esse semestre, mas devido ao nosso tempo, pode ser que dê problemas e a gente precisa ser bem mais eficiente agora. Então, vamos aqui, pessoal, só essa revisãozinha geral aqui. Eu vou também encaminhar para vocês esses slides, mais com questões que podem cair na prova, certo? Mais alternativas. Eu não coloquei como eu não resolvi com vocês, não deu tempo de resolver nenhuma questão com vocês a respeito utilizando a equação, felizmente, na equação, principalmente a equação de Fischer, equação de trocas, eu não coloquei nenhuma questão a respeito, assim, com cálculo, né? Mas lembrando que é bom estudar ela, que acho que a última questão é justamente sobre a explicação da equação, viu? Então, vamos aqui, moedas e suas funções. Sabemos que a moeda, ela é um objeto, né, que responde a uma necessidade social decorrente da divisão do trabalho. Então, vimos também aquelas questões das coincidências, né, multas entre as pessoas. Antigamente, era para que essas trocas elas fossem realizadas com relação à coincidência mútua, tipo, quem tinha um guarda-chuva, quem precisava de um guarda-chuva e tinha laranja, precisava encontrar alguém que estivesse interessado a trocar o guarda-chuva em troca de laranja, né? Dessas coincidências, essas trocas, elas tinham que ser mútuas e complementar de necessidades, ou seja, ainda tinha que haver a questão da necessidade entre as partes. Com a criação da moeda, né, isso possibilitou, né, que essas trocas elas fossem realizadas de maneira mais, digamos assim, mais eficientes, né, sem perca para nenhuma das partes. Aí a moeda já foi ganhando uma característica, não uma função. Ela começou a ser uma intermediária de trocas, né? Não precisou mais os indivíduos trocarem por mercadoria por mercadoria. Então, ela começou a ter as outras funções que foram surgindo, a unidade de conta e reserva de valor, né? A moeda, ela permite, né, o poder de compra, permite que as vendas e compras também, pelo fato dela ser reserva de valor, sejam feitas em datas diferentes. Ela é um meio de pagamento, como nós sabemos, possibilita principalmente que sejam realizados os contratos, né? Esses pagamentos efetuados entre firmas e firmas, entre
as empresas e os empregados. Então, ela tem, são características, né, da moeda. Unidade de conta, reserva de valor e o meio de pagamento. Essa unidade de conta aqui ficou repetido. Deixa eu ver se eu tiro logo daqui, para não confundir vocês. Pronto. E para que ela possa desempenhar aquelas funções anteriores, ela precisa, né, ter as características físicas e econômicas. Com relação às características econômicas, né, não sei se vocês estão lembrados, está voltado para o custo de estocagem e custo de transação, né? A moeda, né, ela tem que ser menos, né, menos dispendiosa para estocagem, sem custo de transporte, né? Como era o caso do trigo, do sal, que era muito, aumentava muito em custo, principalmente de estocagem para quem possuía. Com relação às características físicas, a moeda ela tem que ser divisível, né? Ela deve ser fracionada, para que os valores sejam realizados sem custos adicionais. Por isso que existem, por exemplo, cédulas de R$50, R$100, R$20, R$10, para facilitar, entre outros, para facilitar essa questão da divisibilidade, né, da moeda ser fracionada. E possibilitar essa forma, né, de comercialização sem desvantagem para nenhuma das partes. Ela tem que ser durável, né, ser aceita de forma generalizada e não prejudique a pessoa que detém, como, por exemplo, as cédulas. As cédulas, elas chegam, dependendo da velocidade de circulação, elas se desgastam. Acho que todos nós já pegamos as cédulas algumas cédulas estragadas, né? Digamos assim, mais quase que inutilizada. Então, mesmo assim, até chegar a última pessoa, que pode ser eu, você ou qualquer outro, ela foi durável. Imagina a velocidade, por quantas pessoas aquela cédula ela já não circulou. Então, o papel para fabricá-la, ou a moeda, os metais empregados para produzir também, tem que ser durável. A moeda também ela tem que ser difícil de falsificar, para que não haja reprodução indevida e mantenha a confiança do público. Já pensou, eu sei que ainda acontece a falsificação, né, da moeda, principalmente a moeda papel, ela é muita, mas de qualquer forma é possível perceber, porque tem certas características, né, que o Banco Central introduz nela, que mesmo falsificando, dá para perceber que é falso, devido àquelas marcas d'água. Então, ela tem que ser difícil também de falsificar, para que ela não perca, né, a confiança do público. Então, quando a moeda ela possui as características essenciais, né, pode-se dizer que ela está habilitada a desempenhar as 3 funções típicas: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. E quanto ao desempenho tecnológico, nós sabemos também que, devido ao avanço da tecnologia, hoje em dia, nós podemos realizar, né, compras e pagamentos utilizando apenas ou um celular, um cartão. Muitas pessoas usam principalmente os cartões de crédito e débito, chamados cartões magnéticos. Então, a moeda, né, de uma economia, ela é o conjunto de meios de pagamento, consiste na totalidade de ativos possuídos pelo público, que pode ser utilizado a qualquer momento.
os meios de pagamento, eles são iguais. Os meios de pagamento, né? PM é igual ao papel moeda, como já sabemos, o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista dos bancos comerciais, constitui a totalidade de ativos, né, possuídos pelo público, né, o conjunto de meios de pagamento de uma economia. Essa equaçãozinha, então, PM, que é igual ao meio de pagamento, é igual ao papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista dos bancos comerciais. Então, os meios de pagamentos também, ele é igual a quê? Se eu tenho o papel moeda em poder do público, eu tenho a moeda manual, né, que é criada pelo Banco Central. E se eu tenho os depósitos à vista nos bancos comerciais, eu tenho uma moeda escritural. Então, o papel moeda emitido, né, digamos assim, como temos aqui na equação, ele é igual, papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central é igual ao papel moeda em circulação. E o papel moeda em circulação menos os encaixes, o E significa o encaixe, o encaixe dos bancos, né? O encaixe total, é igual ao papel moeda em poder do público. Isso inclui também a moeda metálica, certo? No papel moeda em poder do público, não só a moeda papel, mas a metálica também. Então, o papel moeda emitido, ele é igual ao caixa do Banco Central, mais os encaixes total, né, dos bancos, ou seja, o caixa total dos bancos, na verdade, o ET, mais o papel moeda em poder do público. Os agregados monetários e o conceito de liquidez. Então, as autoridades monetárias são elas que emitem papel moeda. No caso, o Banco Central, né, é a principal, e os bancos comerciais. Então, os meios de pagamento, né, também, que nós já vimos, como o encaixe dos bancos para as mãos do público, constitui a emissão monetária. E o meio de pagamento é papel moeda em poder do público, mais os depósitos dos bancos comerciais, do Banco Central. Está dando para compreender, pessoal? Sim, professor. Então, depósitos, na verdade, aqui é o depósito dos bancos comerciais e a questão da liquidez. A liquidez, nós sabemos também que é a facilidade e velocidade com as quais um ativo pode ser convertido em dinheiro. Nós temos os agregados, né, monetários, os meios de pagamento, o M1, que é o papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista. O M2 é o M1, mais os depósitos especiais remunerados dos depósitos em poupanças e mais os títulos emitidos por instituições depositárias. O M3, que é o M2, mais as cotas de renda fixas e as operações compromissadas registradas no Selic. O M4, que é o M3, mais os títulos públicos de alta liquidez. E assim nós terminamos os pontos principais voltados para a primeira parte, né, do capítulo. Agora, a teoria quantitativa da moeda na versão clássica. Fui direto aqui, né, para a versão de Fischer, né, com relação à teoria quantitativa. A teoria quantitativa da moeda, ela estabelece que os preços variam diretamente, os preços variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação, considerando que a velocidade de circulação da moeda e o volume de transações de bens e serviços não se alteram. Então, embora esses preços eles variem diretamente com a quantidade de moeda em circulação, a velocidade, né, considerando a velocidade de circulação, a quantidade
de bens e serviços, eles não irão se alterar. E aqui nós temos a equação MV igual a PT, né? Ou seja, a quantidade de moeda em circulação multiplicado pela velocidade da moeda, né? De circulação da moeda, ela vai ser igual aos preços correspondentes dos bens e serviços multiplicado pela quantidade de transações físicas de bens e serviços. O lado direito aqui da equação, né? Corresponde a bens e serviços que transacionados, que é composto pelas transações de bens e serviços trocados, multiplicado pelos respectivos preços em um dado período. E aqui, esse outro lado da equação, ele corresponde ao total de moeda utilizada para pagamento durante um certo intervalo de tempo e é composto pela quantidade de moeda multiplicado pela velocidade de circulação, ou seja, pela velocidade de circulação da moeda. Pode ser utilizado, como eu já lembrei a vocês, vai haver uma questão, né, não para calcular, mas para você analisar a equação, saber que está correta as variáveis, né, que compõem, comportamento das variáveis que compõem a equação. Na versão de Fischer, né? Aqui, né, Fischer viu a necessidade de fazer uma alteração, né, na equação anterior, devido principalmente às análises estatísticas, e substituiu o volume total das transações reais na economia com bens finais pelo PIB, né? Que só considera era algo mais concreto, mais abrangente e já tem um resultado final, que só considera o produto final e pelo nível de preços. E a equação ficou agora MV vezes PY. Como eu já tinha mencionado com vocês, né, o fato, né, de alguns economistas clássicos eles serem adeptos, né, àquela questão do monetarismo, a teoria, principalmente a lei de Say, ela foi considerada na teoria quantitativa da moeda. A lei de Say que considera que a oferta ela cria sua procura e que, portanto, toda produção, lembrando, né, gera o seu poder de compra correspondente. Então, da mesma forma, era feito para análise, né, da questão da moeda, principalmente a longo prazo, né, onde essa oferta também, né, ela criaria, essa oferta de moeda, ela criaria também a sua própria procura. Agora, a nova teoria, né, na versão de Friedman e de Keynes, Friedman vai sustentar que a teoria quantitativa ela deve ser vista como a teoria da demanda por moeda, e muitas variáveis estão relacionadas à demanda por moeda, entre elas a renda permanente, ela vai ser a mais importante. A sua análise de demanda por um serviço de demanda por moeda, bem similar à demanda por um serviço de consumo. Então, a moeda ela passa a ser um ativo que produz um fluxo de serviço para quem possui. Quem tem moeda, ela vai poder, essa pessoa pode comprar um serviço ou um produto, mas tem que levar em consideração que a restrição orçamentária da pessoa, do detentor da riqueza, né? Dado que a moeda, ela também passa a ser uma riqueza. Então, tem que se levar em consideração a restrição orçamentária, os preços e retornos dos ativos e as preferências também dos agentes. Então, para Friedman, alguns elementos são determinantes. A riqueza, né, que ela é igual a que nós temos, né, a razão, né, a divisão entre a renda e a taxa de juros, a relação entre riqueza humana e não humana, a riqueza humana, a capacidade dos seres humanos, e a não humana,
nós temos os ativos financeiros, títulos, ações, ao custo de oportunidade de reter saldos monetários, ou seja, das pessoas quererem, né, manter a moeda ou realizar investimentos em ações, em títulos públicos, e gostos e preferências, né, também com relação à questão das preferências por serviços e por produtos. Então, a equação, agora na versão de Friedman, fica M sobre P, que é o estoque de moeda dividido pelo nível de preços, que vai ficar em função da riqueza total, apresentado pela renda permanente, o RA, taxa esperada de retorno dos títulos de renda fixa, o RB, taxa de retorno dos títulos de renda variável, como as ações, essa variável, né, que significa a taxa esperada de variação dos preços dos bens, 1 sobre P, dP, dt, e o Y, que é a riqueza total, que vai ser representado pela renda permanente, e o U, que é o gostos, essa aqui, esse não é um U, é uma letra grega também aqui, gostos e preferências e outros fatores que podem afetar a utilidade da moeda. Na versão de Keynes, né? Keynes disse que não é possível definir o equilíbrio no curto e longo prazo sem considerar o comportamento da moeda e também na política monetária. A quantidade das pessoas desejarem reter moeda vai ser de acordo com a incerteza em relação ao futuro. Quanto mais incerteza, por exemplo, a questão da previdência, as pessoas desejam, né, manter, por exemplo, uma previdência privada. Então, uma incerteza que elas têm com relação a perder, digamos, a previdência pública, questões de saúde. Então, isso leva as pessoas a reterem moeda. Então, a quantidade de moeda vai estar relacionada à incerteza do futuro por esses agentes. Ele também analisou a questão da taxa de juros. Na tradição clássica, a taxa de juros ela vai ser apenas o preço que vai equilibrar a questão da produtividade do investimento e a propensão, né, marginal ao consumo. Né? Vamos ver aquela questão mais relacionada, digamos assim, a investimento e poupança. E para Keynes, a taxa de juros vai ser uma recompensa dos agentes em abrir mão da liquidez monetária, né, por manter a moeda ou investir em outros ativos. E Keynes analisou os motivos para demandar por que as pessoas demandam moeda. Por que será que as pessoas querem moeda? Para o motivo transação, né? Quanto maior a renda do indivíduo, mais moeda ele tende a reter para a transação, principalmente para pagamentos ou recebimentos. O precaução justamente vai estar relacionada a essas incertezas quanto ao futuro, que eu acabei de explicar. A especulação, voltada principalmente para a taxa de juros, né? Quanto maior a renda, maior a demanda, né, por moeda, mas quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, dado que isso vai levar as pessoas a quererem aplicar aquele dinheiro em outras alternativas de investimento. E o motivo financeiro, que vai estar voltado justamente para as empresas com relação aos investimentos em bens de capital, para atendimento das despesas discricionárias planejadas, né? Mas que não é rotina das empresas estarem pegando investimento junto aos bancos todos os dias, somente para aquelas despesas nas quais, por exemplo, elas querem comprar uma máquina. Aí elas vão até o banco para solicitar, né, esse investimento. Então, é outro motivo que Keynes observou porque esses agentes demandam moeda. Então, todos os capítulos estão aqui, ó, no livro de Economia Monetária e Financeira, que é o capítulo para vocês estudarem, capítulo 1, 3, 4 e 6.
certo? E a prova eu vou colocar no máximo 8 horas da manhã, no sábado. Vou mandar para vocês esse slide e a correção do exercício. Coloque o nome de vocês no chat. Tenha um bom dia. Alguma dúvida? Professora, a senhora poderia repetir os capítulos, por favor? Posso sim. Capítulo 1, 2, 4. Deixa eu ver, acho que eu tenho um 3, mas. Não, 2 não, desculpe. Capítulo 1, 3. 1, 3, 4 e 6. Sendo que o 6, você começa a ler antes do 4. Porque quando vai para essa versão de Keynes, ele já mas tanto já é antes. Aí você vai na frente, lá no 6, para ver a teoria quantitativa na versão de Friedman e depois volta. Na sequência também não influencia, não. Só vai ficar difícil para você entender a ordem cronológica. Certo, professora. Aí, amanhã a gente vai ter aula, não, né? Não, amanhã eu vou colocar mais um exercício pesquisado, que eu não quero dar mais conteúdo para vocês, já está muito próximo da prova. E para vocês entregarem no máximo até domingo. Está certo. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Para você também, tchau.